Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, e hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de matemática. Continuaremos o capítulo 4, ampliando o conhecimento dos números. Nele, hoje, nós trataremos duas operações, a adição e subtração. Essas operações, claro, com os números racionais que nós estamos trabalhando e aprendendo. Bom, pessoal, de novo, vou passar as orientações básicas para vocês. Aquela que nós precisamos em mãos. O nosso livro, o caderno e os materiais básicos, lápis, caneta, borracha. Hoje, a exigência do caderno é ainda maior, porque nós vamos trabalhar bastante expressões numéricas. E essas expressões numéricas são com os números racionais, ou seja, números na forma de fração ou na forma decimal, ou seja, com vírgula. Bom, essa aula contemplará as atividades de matemática para a semana. Lembrando que nós vamos já ter uma mudança aí no dia 18. Então, se atentem para os recados depois da coordenação. Lembrando, queridos, postura e organização são fundamentais nesse momento. Então, eu sei que vocês às vezes gostam de ficar na cama vendo, mas não. Quero vocês no cantinho de estudo de vocês, sentados, prontos, porque a gente vai ter bastante trabalho aí. Vocês vão ver que a apresentação não vai ficar tão longa, mas vocês vão ter bastante exercício para fazer. Então, atenção com isso, tudo bem? Bom, na aula anterior, nós trabalhamos algumas temáticas que eu quero só pontuar com vocês, fiquem tranquilos. Começamos falando com o conjunto dos números racionais, aquele conjunto que vai abranger os naturais, vai abranger os inteiros e acrescentar alguns números. Então, se atentem que números na forma de fração, números na forma decimal, pertencem ao conjunto dos números racionais. Também representamos a representação de um número racional, como que a gente categoriza ele. Além disso, voltamos a trabalhar a temática de reta numérica. Agora, consequentemente, com os números racionais, tudo bem? Depois, comparamos os números racionais e fizemos alguns exercícios. Fiquem tranquilos quanto aos exercícios, que nas próximas aulas a gente já vai fazer as correções deles. E aí vai ficando mais claro um pouquinho. Hoje darei mais ferramentas para o desenvolvimento desses exercícios, que vai tornando cada vez mais fácil o desenvolvimento deles. Olha, meus queridos, vocês sabem que nesse momento não pode ter preguiça. Não quero vocês pulando passos, economizando, quero vocês desenvolvendo os cálculos. É necessário essa prática. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Bom, capítulo 4. Nosso capítulo 4 é denominado Ampliando o Conhecimento dos Números. Hoje nós vamos falar sobre a adição e subtração dos números racionais. Então trabalharemos bastante com eles e eu vou deixar vocês muito atentos sobre a questão das expressões numéricas apresentadas. Todas que estarão nessa apresentação são do nosso livro. Então, não tem nada do que vocês não conhecem. Só que, se vocês já tinham que se atentar, lembra para aquelas expressões numéricas com os números inteiros? Vocês já ficavam bravos que eram muito grandes, ficava na forma de funil. Aí vocês questionavam, nossa, professor, mas se errar um sinal, sai todo o resultado. Sai, tudo é. Então, não adianta. É sentar, fazer com calma, atenção. Alguns exercícios depois, no final dessa apresentação, eu vou até apresentar o resultado final para tornar mais fácil o desenvolvimento. Fiquem tranquilos, vocês sabem que não tem problema quanto a isso, mas é necessário o desenvolvimento do cálculo. Então, é necessária a coerência, você está concentrado. Atenção! Vai ter momentos que nós vamos trabalhar com números decimais, ou seja, os números na forma de vírgula, e vai ter momentos que a gente vai trabalhar com os números fracionários, números na forma de fração. Então, se atentem para isso. Eu vou relembrar alguns conceitos agora com vocês, tudo bem? Bom, o primeiro conceito vem lá do nosso capítulo 2. Lembra quando a gente trabalhou os números inteiros, que eu falava para vocês assim, ó, vocês têm que respeitar as ordens das operações. Lembra? Raiz e potência. Depois, divisão e multiplicação, depois adição e subtração, na hora em que aparecerem? Sim. Só que, por enquanto, eu só estou apresentando duas operações matemáticas para vocês.
adição e subtração. Então, essa ordem das operações vai ficar um pouquinho mais lá na frente. Mas nós precisamos se atentar para questões dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Então, primeiro você resolve os parênteses, depois você resolve os termos dentro de colchetes e depois os termos dentro da chave. Lembrando, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma expressão com números inteiros, para tornar mais familiar. Reparem, antes de você tirar esse parênteses, você tem que deixar uma parcela só aqui dentro. Então, você tem mais 3 e menos 10. Lembra? Qual parcela tem sinal maior? O negativo. Então, dentro do parênteses vai ficar negativo. Somente quando tiver uma parcela que você vai analisar esse parênteses. Aqui, a mesma coisa. Reduzir a uma única parcela. Aqui, a mesma coisa. Reduzir a uma única parcela. Aqui, a mesma coisa. Reduzir a uma parcela. Qual parcela é maior, o 82 ou o 26? O 82, então o sinal permanece negativo dentro do parênteses. E você faz a diferença dos dois números. Nesse daqui, quantas parcelas você tem dentro desse parênteses aqui? Uma parcela, não é? Então você já poderia fazer a análise do sinal. Olha só, eu tenho negativo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? O sinal de dentro inverte. Sim. Então se atentem para isso. Não tenham vergonha de consultar o livro de vocês. É importantíssima essa prática. Vocês retornarem ao conceito. Tudo bem? Continuando a relembrar os conceitos, eu quero relembrar com vocês um pouquinho lá do nosso sexto ano que vocês adoravam. MMC. Que isso, professor? Lembra quando a gente tinha adição ou subtração com frações? Você podia fazer assim a esmo? Não, tinha um probleminha, né? Você tinha que tornar os denominadores comuns. Isso. E aí eu trouxe um quadro para lembrar lá. Fala assim, ó, na adição algébrica de números racionais em forma de fração, números fracionários, reduzimos as frações a um denominador comum, para depois fazermos a soma ou subtração. E aí o livro nosso, ele apresenta o exercício já respondido. Eu queria detalhar ele para vocês. Reparem que aqui eu peguei as mesmas expressões que nós tínhamos aqui em cima. Então, eu peguei menos 2/3 mais 3/4. Concordam comigo? Os denominadores são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer com os denominadores? Eu tenho que fazer o MMC. Ou seja, eu peguei o 3 e o 4 e dividi por números primos, sempre do menor número primo possível. Então, 3 e 4 divide por 2. O 3 não, então mantém ele, mas o 4 divide por 2. Então, sobra 3, sobra 2. O 2 ainda divide por 2, continua a divisão por 2. Sobra o 3, fica 1. Não tem mais como você simplificar aqui. Agora, você divide por 3. Por 3, sobrou 1. Sobrou 1 em todos os números do denominador. O que você pega agora? O que você pega e faz com o 2? O 2 e o 3 multiplica. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Ou seja, 12 aqui é o nosso MMC. Concordam comigo? Coloca ele, faz a fraçãozona, lembra que vocês gostavam? Coloca ele embaixo. Professor, não podia aqui no MMC dividir por 4 direto? Não. Lembra que a divisão tem que ser necessariamente por números primos. Concordo com vocês. E aí, eu sei que vocês gostam e aqui no canto eu fiz o bonequinho de neve. O que é o bonequinho de neve mesmo? Lembra que você vai dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então vamos comigo no raciocínio, por favor. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Continuando, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 9. Então, ficou menos 8 mais 9. Agora, você já pode simplificar esses numeradores. Eu devo R$8. Eu tenho R$9. Com quanto que eu fico?
R$1. Denominador você só mantém 1/12. E aí eu quero que vocês se atentem. Terminou sua expressão. Olhe para a sua fração. Ela está na forma irredutível? Lembra? Tem como simplificar ela? Não. Então ela já está na forma irredutível. Querido professor Lucas, eu tenho que passar para número decimal? Não. O exercício pediu para resolver, você resolveu na forma de fração e apresentou essa fração na forma irredutível, na simplificada. Acabou o seu exercício. Tudo bem quanto a isso? Bom, agora eu quero relembrar o último conceito. Prometo que eu não vou mais relembrar com vocês, mas eu sei que é importante isso. Por isso que eu estou se atentando para isso. Na adição algébrica de números racionais na forma decimal, forma de números decimais, aplicamos o algoritmo da soma ou da diferença, colocando a vírgula embaixo de vírgula. Aqui, eu sei que às vezes vocês ficam bravos comigo, que eu sempre faço, mas é importante revisar. Olha só, eu fiz 3 cálculos para vocês, concordam comigo? 0,2 mais 97,438. Estou falando direto, mas é 2/10, todo mundo entende isso, tá, pessoal? Lembrando, vírgula embaixo de vírgula. Como é uma adição, simplesmente posicionei a vírgula e eu preenchi com zero onde não tinha. Preenchendo com zero, fiz a adição. O que faz com a vírgula na adição ou subtração? Somente abaixa a vírgula. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. 5,32 menos 86,4. Professor, já posso analisar o sinal? Deve. Qual parcela é maior? O 86,4, 86 inteiros e 4 décimos ou 5 inteiros e 32 centésimos? Parcela maior é o 86. Concordam comigo? Então o resultado vai ser negativo. Como os sinais são diferentes aqui, o que você tem que fazer? Encontrar a diferença dos resultados. 86,4 menos 5,32. Reparem que eu coloquei zero. Concordam comigo? Usei o algoritmo da subtração. A vírgula abaixou. A mesma coisa aqui. 0,0082 mais 35. Os sinais são iguais, não são? Positivo, quando eu tenho ausência, o sinal é positivo. Concordam comigo? Aqui. Desta forma, eu quero que vocês atentem. Só somar as parcelas. Mas cuidado, cuidado, porque é 35 inteiros. Como se fosse R$35,00 e vamos pensar assim. Então é 35,0. Colocando vírgula embaixo de vírgula, olha quantas casas decimais nós teremos. Concordam comigo? Posicionando, completando com zero para tornar mais fácil. 35,0082. Tudo bem quanto a essa pequena revisão, queridos? Então, atenção! Quando vocês estiverem com o número na forma de fração, denominadores diferentes têm que fazer o MMC para tornar o denominador comum, para daí desenvolver seu cálculo da sua expressão numérica. Quando estiverem os números na forma decimal, então você continua na forma decimal. Lembrando que na adição e subtração, somente você tem que posicionar vírgula embaixo de vírgula. Querido professor Lucas, mas e quando tiver fração e números decimais? Ei, a gente já chega lá, tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Bom, agora, pessoal, eu vou passar uma série de exercícios para vocês. Não quero vocês já desenvolvendo eles. Vocês vão ficar com a videoaula aí com vocês, não vão? Vejam com calma, observem os detalhes. Vocês vão perceber que em alguns exercícios eu fiz até 2 exemplos, resolvi 2 letras deles, outros não. Vou dar algumas dicas para vocês e depois, com calma, vocês vão sentar e fazer. Lembrando que eu não vou superlotar agora vocês de atividades. Como a gente vai ter uma nova semaninha aí a partir do dia 18, aqui eu quero vocês concentrados nesses exercícios. Adição e subtração com números racionais. Lá na página 123 e 124, vocês vão ter o primeiro exercício, e ele é muito direto. Nos exercícios a seguir, encontre o resultado das operações. Se vocês folhearem, observarem esse exercício na 123 e na 124, vocês vão perceber que todos os números que estão nas expressões aí estão na forma de fração. Professor, então eu vou resolver na forma de fração? Sim. Se eles estão na forma de fração todos,
Você vai resolver e apresentar o resultado na forma de fração. Estamos conversados quanto a isso? Ok, então. Bom, peguei a letra A, mas fiquem tranquilos que desse eu vou fazer um outro próximo aí, não vai ser um simples. A letra A apresenta para vocês 3 frações aí numa expressão numérica. Do menos 12 quartos, deixa eu pegar aqui o ponteiro, menos 12 quartos, menos 7 meios, mais 3 oitavos. O que acontece aqui, meus queridos? Nesse exercício, nós temos uma situação. Todos os denominadores são diferentes. O que você já pega e já faz ao lado aí? MMC dos denominadores, 4, 8 e 2. Eu sempre estou colocando na ordem que está aqui os denominadores para não confundir vocês, tá? Olha, como ainda estou aprendendo os softwares aqui, uma limitação, mas em breve vai estar melhor apresentado para vocês, tudo bem? Desculpa, a letra não está tão bonita, às vezes está um pouquinho torta aí. Bom, fazendo o MMC de 4, 8 e 2, eu cheguei no resultado 8. Então, se vocês quiserem fazer a fração maior que a fração zona, coloca 8. Coloquei o bonequinho de neve aqui. O que é o bonequinho de neve? Você vai dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 12, menos 24. Concordam comigo? Continuando. 8 dividido por 2, quanto que dá? 4. 4 vezes menos 7, menos 28. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes mais 3, mais 3. Professor, terminou essa parte? Sim. O que eu fiz para vocês? Eu somei as parcelas negativas. Menos 28 com menos 24 aqui deu menos 52. Concordam comigo? Eu devo 52, eu tenho R$3. Quanto que eu fico? Com um saldo positivo ou saldo negativo? Não, professor, analisa por parcela, por favor. Tudo bem. Qual parcela é maior, o 52 ou o 3? O 52, então resultado negativo. E o que você faz? Encontra a diferença. 52 menos 3 vai dar menos 49. O que acontece com o denominador? Coloca ali. Então, menos 49 oitavos. Eu pergunto a vocês, essa fração está na forma irredutível? Tem como simplificar ela? Não, professor, não tem como simplificar. Se não tem como nós simplificarmos, terminamos o exercício. Ele está pronto aí. Tranquilo quanto a isso? Deixa eu apagar aqui os riscos, senão na hora que vocês forem consultar, às vezes vocês podem se confundir. Reparem, vocês se depararam com uma expressão numérica de números racionais e todos esses números estão na forma de fração, nem pensem duas vezes. Já comece a fazer o quê? O MMC dos denominadores. Agiliza bastante o trabalho. Tudo bem? Continuando, eu apresento a letra E desse exercício, que é uma letra um pouquinho maior, mais longa. Mas não tem nada absurdo. Você observa que os números estão na forma de fração mista. Então, vocês têm que lembrar um conceito lá do sexto ano. Quando você tem uma fração mista aqui, como a nossa apresentada aqui, ó, essa e essa, você tem 1, menos 1 inteiro, 1 quarto. Concorda comigo? O que você vai fazer? Você vai multiplicar o inteiro pelo seu denominador e o resultado você vai somar. O sinal você mantém o mesmo. Então, vai ficar negativo. Então, vamos pensar. 1, eu até escrevi ali, ó, observa que está pequenininho, mas dá para enxergar. 1 vezes 4, 4. 4 mais 1, 5. Encontrou o numerador. Numerador, 5. Então, ficou 5 quartos. Ou seja, se você tinha uma fração mista, o resultado dela é uma fração imprópria, concorda? O que é uma fração imprópria mesmo, queridos? O numerador é maior que o denominador. A mesma coisa aqui. Você tem menos 2, 1 sexto. Multiplica pelo de baixo, 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Então, ficamos com 13 sextos. E a outra é só repetir. Bom, continuando aí, reparem, quantas parcelas você tem dentro aqui de cada parênteses, meus queridos? Uma parcela só, não é? Se você tem uma parcela, o que você vai fazer? Analisar os parênteses, tirando
ele consecutivamente. Então, analisando os sinais aí, positivo na frente do parênteses, o que acontece com o sinal de dentro? Mantém o sinal de dentro, negativo, ok. Positivo na frente do parênteses, o que acontece com o sinal de dentro? Mantém, fica negativo. Negativo na frente do parênteses, o que acontece com o sinal de dentro? Inverte. Ele era positivo, ficou negativo, ok. Agora, pessoal, você não tem mais parênteses para impedir sua resolução aí, só que essas frações têm denominadores diferentes. O que você faz? MMC. Concordam comigo? Fiz o MMC de 4, 6 e 2. O que é o MMC de 4, 6 e 2? MMC dos denominadores. Vai dar o resultado 12. Resultado 12, coloquei denominador e fiz boneco de neve. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Concordam comigo? Bom, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. O sinal negativo mantém. 12 dividido por 6. Quanto que dá? 2. 2 vezes 13, 26, concordo. Depois 12 dividido por 12. Difícil, hein? 1. 1 vezes 5, 5. Analisando aí como todos os sinais são negativos aqui, o que eu fiz? Somei as parcelas e mantive o sinal. E aí chegamos num detalhe aqui, ó. Quero vocês observando aqui. Essa fração é irredutível? Professor, ela ainda não está na forma irredutível, porque como 46 e 12 são números pares, você pode simplificar por 2. Perfeito, queridos. Simplificando por 2, chegamos na fração menos 23 sextos. Dá para simplificar mais? Não, né? Terminou o seu exercício. Professor, você tem certeza então que no exercício 1 não precisa passar para decimal? Sim, meus queridos. Se ele não pediu na forma decimal e toda a sua fração está na forma, e toda a sua expressão numérica está na forma de fração, você resolve na forma de fração. Querido professor Lucas, eu quero passar tudo para decimal. Não. Aí, se elas estão em fração, eu quero de vocês nesse momento que resolvam na forma de fração. E aí, vocês vão ter um bloquinho de exercícios aí. Eu quero que do exercício 1, então, vocês façam as letras restantes. Letra B, C, D, E. O E eu acabei de fazer, né? F, G, H, I e J. São bastantes, mas fiquem tranquilos que hoje não terá muita atividade, porque essas vão demandar bastante tempo de vocês. Estamos conversados quanto a isso? Tranquilo? Tudo bem? Então, relembrem o conceito de MMC. Agora, eu vou com vocês ali na página 124 e 125. Se antes das expressões numéricas que apresentou no exercício 1, ela só tinha números fracionários, agora do exercício 2, só terá números na forma decimal. E vocês sabem resolver isso com mais tranquilidade. Professor, posso fazer o 2 primeiro e depois o 1? Tudo bem. O tempo de vocês, o livro é de vocês, mas eu estou exigindo esses exercícios. E sei que vai demandar tempo. Tranquilo? Bom, reparem que do exercício 2 ele fala assim, lá na página 124, calcule as expressões abaixo. Como eu coloquei do lado, coloquei calcule as expressões. E selecionei para vocês a letra C, tá? Uma letra um pouquinho mais difícil, mas nada muito complexo. Na letra C que eu coloquei aqui na parte de baixo, ó, tem toda essa situação. E eu queria que você observasse que essa expressão numérica, ela tem colchetes e parênteses. Concordam comigo? Só que dentro dos parênteses dela, no caso, o que acontece? Você tem quantas parcelas aqui? Dentro desses parênteses. Em cada parêntese eu tenho uma parcela. Nessa situação, o que você já pode fazer? Analisar o sinal na frente dos parênteses e retirando ele. Os colchetes tem que deixar, professor? Sim, tem que deixar, não tem como. Então, já analisei o sinal. Negativo na frente do... Perdão, deixa eu mudar aqui. Negativo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal? Fica positivo, porque vai inverter. Negativo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? Inverte, fica negativo. Positivo na frente do parênteses, que acontece com o sinal de dentro. Mantém, ele vai ficar negativo. Positivo na frente do parênteses. O que vai acontecer com o sinal de dentro? Fica positivo. Professor, posso fazer aquela relação da multiplicação? Negativo com negativo dá positivo, negativo com positivo
vai dar negativo? Olha, não é o momento. Aqui são os sinais na frente do parênteses. É importante saber analisar dessa forma, tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Bom, aqui agora, reparem, você pode sair nessa segunda parte, você pode sair calculando o que você quiser? Não, querido professor, eu tenho que resolver primeiro dentro dos colchetes e depois a parcela que está fora dele. Sim, reparem que eu comecei o agrupamento aqui, então eu peguei 0,33 e 54,32, ou seja, 33 centésimos, 54 inteiro e 32 centésimos, e trabalhei eles aqui do lado. Nesse trabalho que eu fiz, pessoal, reparem que as duas parcelas são negativas. Então, eu mantive o sinal negativo e somei as parcelas. Lembrando em alinhar vírgula embaixo de vírgula. É esse o nosso objetivo. Reparem que eu fiz as continhas aqui para vocês. Depois, abaixando todos os termos, eu trabalhei essa situação aqui. 103 inteiros e 4 décimos menos 54 inteiros e 65 centésimos. Reparem que os sinais são diferentes, então eu tenho que analisar qual parcela é maior. Qual parcela é maior, o 103 ou o 54? O 103, então o sinal ficou positivo. Se o sinal ficou positivo, o que eu vou ter que fazer agora aqui? Encontrar a diferença dos números, porque os sinais eram diferentes, concordam comigo? Então eu fiz 103,4 menos 54,65. Colocando vírgula embaixo de vírgula e fazendo a subtração, chegamos a 48 inteiros e 75 centésimos. Coloquei aqui. Reparem que nessa situação eu só tenho quantas parcelas dentro desse colchete? Uma, professor. Se eu tenho uma parcela dentro do colchete, agora o que eu vou fazer? Analisar o sinal. Positivo na frente do colchete. O que acontece com o sinal de dentro? Fica positivo. Ok. Nessa situação agora, você tem duas parcelas positivas. O que você vai fazer com essas duas parcelas positivas? Somar elas. E a somatória está aqui. Colocando vírgula embaixo de vírgula, chegamos a 138,763. Ou 138 inteiros e 763 milésimos. Professor, não tenho que passar para a fração aí não. Não, queridos. O exercício pediu para fazer o quê? Para resolver as expressões. Estava tudo na forma decimal, resolvi tudo na forma decimal. E aí eu deixo para vocês alguns exercícios, não é verdade? Porque eu sei que vocês gostaram desse. Então aqui eu quero que vocês agora do exercício 2 terminem ele. Façam a letra A, B e D. Lembrando que a letra C foi feita aqui. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Ok. Bom, meus queridos, agora nós vamos para o exercício 3. No exercício 3, lá na página 125, 126, vocês vão ver que eles vão mesclar. Antes eu não tinha um exercício 1 só com fração? O exercício 2 só com o número decimal? Agora nós vamos ter frações e números decimais misturados. Professor, por qual que eu faço? Estou ficando perdido. Calma, sem desespero. Eu estou nervoso aqui? Um pouco sim, porque eu estou gravando a aula para vocês, né? Mas na hora de você resolver, você vai estar tranquilo. Quero vocês conscientes. Tranquilo? Não consigo mentir, gente. É assim mesmo. Essa mídia, né? Virando youtuber quase. Brincadeira. Bom, concentrando agora, pessoal, reparem aí. Ó. O exercício 3 fala: resolva as adições algébricas dos números racionais a seguir. E eu coloquei a letra A para vocês. E aí eu vou falar algumas orientações que você vai ter que levar para esse exercício todo. Repare, você tem dois números na forma decimal e um número na forma fracionária. Concordam comigo? O que compensa você fazer? Passar os dois números na forma decimal para a forma fracionária ou passar um único número? Professor, é passar esse número aqui para a forma decimal. Concordo com vocês. Vocês estão corretíssimos. Só que você vai ter que se atentar a uma coisa. E eu vou ser muito rigoroso quanto a isso. Se na hora de você converter o número que está na fração para decimal, ele der uma dízima, presta atenção. Se ele der uma dízima, você não vai poder transformar ele para decimal. Porque você teria que arredondar o número. Então você vai ter que trabalhar com tudo na forma de fração. Entenderam?
se você for converter o número que está na forma de fração aqui, no caso, que nem o 17/5, converter ele der uma dízima, você não pode seguir. Você vai ter que transformar tudo o resto na forma de número fracionário. No caso aqui, eu fiz a divisão para vocês e 17 dividido por 5 deu 3,4, ou 3 inteiros e 4 décimos. Desta forma, é um número decimal exato, concordam comigo? Coloquei ele aqui. Agora eu só tenho o número decimal na minha expressão numérica. Desenvolvo na forma decimal. Corretíssimo. E aí, queridos, é aquela mesma questão. Parcelas aqui ó, com sinais iguais dentro do parênteses, não é? Negativo, negativo. O que eu fiz? Fiz a somatória das parcelas e mantive o sinal negativo. Concorda? Lembrando que vírgula tem que ser embaixo de vírgula. Depois, eu tinha essa situação aqui. Reparem que eu tenho negativo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? Vai inverter. Negativo na frente do parênteses. O que vai ficar com o sinal de dentro? Vai inverter, vai ficar positivo. Aí, chegamos na situação menos 12 inteiros e 7 centésimos, mais 4 inteiros e 375 milésimos. Sinais diferentes, eu tenho que analisar as parcelas. Qual parcela é maior? Menos 12 ou mais 4? Opa, parcela 12. Então o sinal fica negativo. E o que você faz aqui? Encontra a diferença dos números, não é? 12,7 menos 4,375 dá 7,695, ou seja, menos 7 inteiros e 695 milésimos. Tranquilo quanto a isso? Reparem, esse exercício eu tive que passar então o número fracionário aqui para número decimal e seguir na forma decimal. Eu vou ter que analisar cada situação desse exercício. É um exercício longo que vai demandar a atenção de vocês quanto a isso. Continuando o exercício 3, eu acho importante fazer mais um com vocês. Eu vou para outra situação. Eu vou lá para a letra C. Reparem que a letra C, ele apresenta um número na forma decimal e 2 números na forma fracionária. O que compensa eu fazer? Professor, se eu tenho um único decimal, vou passar esse decimal para a fração. Corretíssimo, vocês estão corretos, é isso aí mesmo. Não tem como fugir disso. E aí, pessoal, é lembrar, como que eu passo um número decimal para forma de fração? Aula anterior. Aqui, ó, a situação, se é 2,3, eu coloquei 1,0, igualei as casas na vírgula. Cancelei a vírgula, ficou 23 décimos. E aí tem um segredinho para vocês, um detalhe aí que é importante. Reparem, eu vou circular e eu apago, tá? Para não rabiscar muito. Reparem que aqui essa fração 17,34 dá para simplificar. Sempre se uma fração der para simplificar, eu aconselho que vocês simplifiquem. Fica mais fácil o futuro MMC que você tenha que fazer. Tudo bem? Simplifiquei 17,34 por 17. Chegamos aqui a 1/2, ou meio. Simplesmente abaixei os 5 nonos. Queridos, dentro de cada parênteses, quantas parcelas eu tenho aqui? Uma, não é? O que eu tenho que fazer então? Analisar o sinal na frente do parênteses, retirando o parênteses. Vamos fazer aqui, deu com vocês? Negativo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? Inverte. Se ele era negativo, ele ficou positivo. Positivo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? Mantém. Fica negativo. Negativo na frente do parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? Inverte. Se ele era positivo, ele ficou negativo. Agora, queridos, vocês têm adição e subtração de frações, na qual os denominadores são diferentes. O que você faz? MMC, querido professor. MMC dos denominadores. Então, pega o 10, o 2 e o 9. Vamos fazer o MMC. Fazendo esse MMC, vocês vão ver que ele fica sempre por números primos. Hein? Multiplicando, você chega no resultado 90. Então, monta a sua fração maior, sua fração zona e coloca o 90. O que faz mesmo aqui que eu não lembro? Boneco de neve, professor. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso. Então, vamos lá. 90 dividido por 10. Corta os zeros, quanto que dá?
9. 9 vezes 23, 207. 90 dividido por 2, 45. 45 vezes 1, 45. 90 dividido por 9. Quanto que dá? 10. 10 vezes 5, 50. Bom, aqui, pessoal, eu resolvi, primeira coisa, juntar os termos negativos. Então, menos 45 com menos 50 vai dar menos 95. Concordam? Aí, qual parcela é maior? 207 ou 95? 207, então o resultado fica positivo. 207 menos 95, você chega aqui na sua fração, no caso, 112 90avos. Ambos os números, numerador e denominador, são pares. Então, dá para simplificar por pelo menos por 2. Simplificando por 2, chegamos na fração 56 45avos. Dá para simplificar mais, professor? Não. Parou aí. Ah, professor, então se eu resolvi, cheguei na fração irredutível, não precisa transformar decimal? Não. Tudo bem quanto a isso, pessoal? Então, o exercício 3 de vocês vai exigir, além do desenvolvimento de uma expressão numérica na forma com números racionais, você decidir se você vai desenvolver ele na forma de número decimal ou na forma de número fracionário. E essa decisão vai de acordo com o que a sua expressão te apresenta. Lembrando, se você for passar uma fração para número decimal e essa fração der uma dízima, você não pode, você vai ter que resolver na forma de número fracionário. E aí, como eu sei que vocês gostam bastante de desenvolver exercícios, eu separei algumas letras aí para vocês fazerem. Quero que vocês finalizem o exercício 3. Ficou sobrando a letra B, D também e a letra F. Tranquilo quanto a isso? Tudo bem. Também, pessoal, deixo para vocês o exercício 4. O exercício 4, primeiro ele resolve e pede para você circular onde estão os erros. Eu fiz essa parte para vocês. Ó, muito exercício, vamos ajudar eles. Circulei alguns dos erros, tudo bem? Olha o enunciado. Nos exercícios a seguir, existem alguns erros. Circule-os e refaça os cálculos da maneira correta. Alguns erros foram já circulados, só que eu quero que vocês desenvolvam esse cálculo. Reparem, esse exercício ajuda vocês, o exercício 3. Queridos, olhando essa expressão aqui, quantos números fracionários você tem? 1, 2. Concordam comigo? Quantos números decimais você tem? 1, 2, 3 e 4. O que compensa você fazer? Passar esses 4 números para frações ou esses 2 números para decimal? Entenderam? Depois resolver ele da forma correta. A 4B segue a mesma situação. E aí eu quero alertar vocês para a mesma condição. Quantos números fracionários eu tenho aqui? 1, 2, 3. Concordam? Quantos números decimais? 1, 2. O que compensa fazer aqui? Passar todo mundo para a fração? Eu tenho 3 frações. Ou passar todo mundo para decimal? Eu só tenho 2 números decimais. O exemplo aí, a parte que ele errou no livro, que a gente já circulou para vocês, já indica. Tudo bem quanto a isso? Então, o 4, esse parcialmente respondido para vocês, é justamente para mostrar quando você vai optar por resolver na forma de fração e quando você vai optar para resolver na forma decimal. Tranquilo quanto a isso, meus queridos? Ok? Tudo bem. Aí, é claro que eu não ia deixar vocês na mão. Para o exercício 1, eu apresentei para vocês o resultado final. Eu já resolvi aqui e já apresento para vocês. Professor, já terminei, não vou resolver, só vou pôr... Não, vocês sabem para mim que o resultado final é um detalhe. O desenvolvimento nos importa, não é? Então é para vocês não ficarem naquela angústia. Será que eu estou fazendo certo? Então eu estou apresentando para vocês aí no gabarito o exercício 1, só o resultado final. Você tem que desenvolver ele no seu caderno. Então, vamos ao... Também
apresentei no exercício 2 o resultado final para você, tá? Para te dar uma ajuda aí. Não esperem que as próximas páginas tenham o exercício 3 e 4, não. Não vou pôr todos, tá? Isso vai ser na nossa correção na semana que vem. Podem ficar tranquilos. Tudo bem quanto a isso? Ok? Queridos, usamos o livro nosso nessa aula e eu queria agradecer vocês. Olha, vocês têm bastante trabalho aí, vamos desenvolver. Tudo bem? Agradeço demais a atenção de vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e ajudado vocês. Fiquem com Deus. Até mais, hein? Tchau, tchau.